Eu fui usuário de crack. Não tenho orgulho dessa fase, mas acho que a gente precisa conversar sobre. Antes do crack, eu fumei maconha e eu fumei cigarro, mas até eu ir morar em Londres, eu era muito careta. Eu entendia que maconha era uma coisa de vagabundo, de pessoa que não prestava, de gente mal sucedida. Mas aí quando eu cheguei na Inglaterra, o que eu mais via eram pessoas engravatadas usando maconha. A maconha em 2005, 2006, quando eu morei em Londres, na Inglaterra, não era exatamente proibida, não era exatamente liberada. Mas a polícia não corria atrás de maconheiro. Então as pessoas fumavam em qualquer lugar. E eu comecei a me questionar sobre aquele tipo de percepção que eu havia, de educação que eu havia tido no Brasil, de que quem era maconheiro era vagabundo e que nunca ia acabar em nada, eh, que era bandido, enfim. Se é maconheiro não presta, não tem que usar. Então eu comecei a usar a maconha em 2005, lá em Londres. E sinceramente, eu não recomendo a ninguém. Mas agora não tenho nem um pouco de vergonha de assumir que a maconha, ela tem um papel importante para mim. Como eu disse, eu fui usuário de crack e eu estou tentando parar de fumar o crack. Por quê? Porque o crack é algo muito ruim, não é uma droga. Não é uma droga que... É uma droga que prejudica todo mundo, prejudica toda a sociedade. E eu senti isso na pele. Eu achava que eu fumo aqui na minha casa desde 2006. E eu sempre fumei com janelas fechadas, portas fechadas, a maconha. E ninguém, aparentemente ninguém percebia, nem minha mãe, nem vizinho, nunca teve reclamação. Mas então, há um ano, aliás, há 2 anos, quando meu pai morreu, pouco antes dele morrer, eu tive mais uma grande decepção na minha vida. Meus irmãos acusaram-me de querer a morte do meu pai, porque eu falei que não deveria levá-lo ao hospital. A gente montou aqui na nossa casa uma cama hospitalar, um leito, uma cama, um colchão inflável, enfim. E a ideia era evitar o hospital, porque ele havia ficado 21 dias lá no hospital, aliás, 19 dias, quase 20 dias, não sei, no Márcio Cunha, depois que ele sofreu um tombo. E logo que ele chegou lá, eu tive que... A médica me mandou decidir uma questão muito séria, que era se entubava ou não meu pai. Ele tinha na época 93 anos. E essa decisão eu não tomei sozinha. Eu perguntei aos meus irmãos se eles achavam que deveria entubar ou não o nosso pai. E o resultado que eu tive foi uma coisa assim, terrível. Muitas pessoas falaram que que não deveria nem pensar 2 vezes, que era para ter entubado e pá. Mas a questão é que meu pai, ele tinha Alzheimer. Ele sempre dizia que ele não queria cirurgia em caso de doença incurável. Doença incurável na concepção dele, da nossa família, da minha família, os mais antigos. Doença incurável é o câncer. Mas agora o câncer, se ele tivesse câncer, eu seria o primeiro a falar, ó, vamos mudar. E se ele tivesse alguma consciência do que era intervenção. Mas ele não tinha. Então, doença incurável hoje é o Alzheimer. Então, a intubação dele naquele momento, aquela decisão eu não poderia tomar sozinho, mas então eu dividi com minha família, com meus irmãos,
E a partir daí já surgiu um boato horroroso de que eu estava querendo a morte de pais, porque deveria eh, colocar, entubar e tudo, mas só que isso envolvia risco também, risco de vida. E além disso, ele não queria procedimento invasivo. Então ele tomou um tombo, estava muito comprometida a questão da vida dele. E a médica falou que se talvez teria que colocar o tubo para ele respirar e pá. Enfim, no fim das contas ele não precisou colocar o tubo, ele ficou lá no hospital esse tempo todo. Ele tomba, ele ficou com o olho muito. Teve um traumatismo na cabeça, assim, depois do tombo. E, enfim, ele ficou 19 dias. A nossa família se revezou lá. No princípio ele estava consciente, mas à medida que o tempo foi passando, ele foi piorando. Aí chegou um momento que eu e o meu irmão Rogério, a gente teve que tomar uma decisão muito séria. Então até nesse momento a gente estava tendo uma certa, eu e o Rogério estávamos tendo uma certa integração, mas só que ele não teve essa integração antes. Só no momento que o pai estava internado que o Rogério teve essa integração comigo. Ele estava percebendo que meu pai estava com uma, uma gastro e uma sonda gástrica. E como ele é muito agitado, meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa, então ele sempre tirava, toda vez que descuidava dele, um segundo ele tirava a sonda do nariz, e era algo muito traumático a ser colocado. E aí meu irmão meu irmão, ele sugeriu, né, da gente levar, e eu levar, porque aquele dia eu seria o plantonista. Então ele sugeriu que eu colocasse o que eu levasse gás e fizesse a e fizesse o prendesse a mão dele para evitar que ele fizesse aquele. Então a gente executou isso, mas por quê? Porque era uma dor muito grande toda vez que ele tirava a, a sonda, tinha que ver enfermeiro, tinha que fazer raio-x, era algo muito dolorido, ele sentia muita dor. E então a gente amarrou a mão dele, porque as enfermeiras não tinham autorização de amarrar sem autorização médica. Então eu e o Rogério a gente fez isso. E foi a única vez que a gente realmente conseguiu prender. O nosso pai teve que prender porque ele sempre foi muito ativo e sempre foi muito dono de si, da sua liberdade. E eu tenho muito orgulho do meu pai e eu nunca ia querer a sua morte. Mas eu fui acusado. Por quê? Porque meu pai ficou lá no hospital 20 dias, eu acho. Todos os exames que podiam ser feitos foram feitos. Ele não estava conseguindo caminhar, mas estava razoavelmente consciente. Então a gente criou aqui na nossa casa. Eu consegui uma cama, eu não, né? A nossa família, mas eu idealizei uma campanha para a gente conseguir uma cama hospitalar. Eu encomendei na Shopee um colchão inflável. E a gente comprou coisas assim. A gente fez praticamente um quarto hospitalar aqui na casa e a ideia é que ele fosse tratado em casa e tudo. E, e só levado ao hospital em último caso. Só que, o que aconteceu? Nos primeiros dias, meu pai teve. A pressão baixava muito na hora do banho. E aí ele se preocupava e tudo, achava que ele estava morrendo. Mas ele não sentia dor, era a pressão ia baixando e tal, era algo quase natural. Então eu falava, gente, não leva para o hospital não, porque se levar para o hospital, ele pode, se ele tiver de morrer, ele vai ter uma morte serena em casa, uma morte que não vai ser uma morte fria, e ele não vai sofrer, porque ele não queria, gente. Ele sempre falou que em caso de doença incurável, ele não queria cirurgia, não queria prolongar o sofrimento dele. E nosso pai tinha 93 anos, ele teve uma vida muito digna, 8 filhos. Ele e minha mãe, eu tenho muito orgulho dos dois, se eu tenho a minha existência graças a eles dois. Eu não tenho nenhum filho.
Meus irmãos todos tiveram poucos filhos e colocar um filho no mundo, ter uma existência é muito difícil, mas nós estamos aqui, então a gente tem que honrar pai e mãe. Então, por mais que eu esteja falando sobre uma coisa muito ruim, que é que eu fui ex-usuário de crack, eu fui ex-usuário, eu estou buscando me recuperar. E para isso eu tive que contar um segredo para minha mãe. Justamente foi isso, que eu fumava maconha. Por quê? Eu fumei sempre escondido porque eu não queria deixar ninguém saber das coisas erradas que eu fazia. E eu penso que estava certo, mas ao mesmo tempo eu estava errado. Por quê? Porque eu acho assim que você não deve ser garoto propaganda. Você não deve ser garoto propaganda de nada. Você não deve ser propaganda, você não deve fumar em público, você não deve fazer propaganda de cigarro, de álcool, nada disso deve ser, porque isso são coisas assim que até o açúcar é um vício, pode se tornar algo problemático quando a pessoa exagera nos doces e tudo. Então não é só a maconha, não é só o crack, não é só a cocaína, então existe uma série de drogas. E gente, eu tenho que falar para vocês. Sabe quem que me colocou no mundo das drogas? Não foi o cigarro que eu comecei a fumar. Quando eu iniciei a faculdade e vi os caras e as meninas mais descoladas fumando cigarro. Aí eu dei uma bolinha, depois outra, mais outra e mais outra. E aí, gente, o que aconteceu? Comecei a comprar um cigarro, depois outro. E no fim das contas, eu estava fumando igual um dragão, comprando 1, 2 maços. Isso aqui no Brasil ainda, mas no Brasil eu não fumava maconha. De jeito nenhum. Eu era caretaço. Mas eu bebia. E eu tinha um namorado e a gente bebia e aí ficávamos muito bêbados, pá. Mas enfim, não direto, não direto. Por quê? Porque a gente tinha algo. Tem um experimento chamado Hat Park que você não deve ser segregado. Quando você leva uma vida segregada, que eu levei quando eu voltei para o Brasil em 2000, aliás, quando eu voltei para a região do Vale do Aço em 2009, para Timóteo, a casa dos meus pais, onde eu moro até hoje, é, eu tive, eu tive que mas o que nós estamos acontecendo é que eu voltei e fiquei escondido, fumando. Fumei durante muito tempo. Aí em 2011 eu acabei redescobrindo crack. Por quê? Porque eu não estava vendo a maconha. Os carregamentos estavam sendo todos apreendidos. Não sei se por, para colocar o crack no mercado, então estava chegando uma maconha muito seca, então foi um momento assim. E já o crack tinha. Eu usei muito crack em 2011, eu estava numa depressão muito profunda. E, mas como eu te falei, a minha porta de entrada das drogas não foi o cigarro, não foi a maconha, não foi a cocaína, que eu só vim experimentar quando eu voltei da Inglaterra. E igualmente vi pessoas muito bem sucedidas, cheirando, enfim, todo aquele mundo que eu havia pensado que todas aquelas verdades sumiram quando eu saí daquela bolha, da minha bolha do interior. Mas a questão é que a gente tem que aprender como lidar com o vício. Eu sei que quando eu estava, como eu disse para vocês, o que me levou ao vício foi a dor. Eu sempre tive uma dor existencial muito grande. Eu descobri o porquê que o Salvador, um trabalhador rural que me estuprou durante vários meses lá no sítio dos meus avós,
ele convivia com minha família. Isso foi, eu descobri depois da minha, recentemente, depois que eu me separei do meu último namorado. Ele era psicólogo, é um dos melhores psicólogos da região. Deus o colocou na minha vida. Enfim, não sei se eu tive um namoro, se eu tive uma terapia, se eu tive. Não tive, não sei o que eu tive, mas enfim. Ele me ajudou a ficar livre do crack, eu tive uma ocupação. Então, novamente, eu cito o Rat Park, que é um documentário muito importante das pessoas verem. Então, quando as pessoas são rotuladas de drogado, maconheiro, que faz só uma coisa, aí as pessoas ficam no, ficam no mundo cada vez pior, elas não conseguem sair. E quando, voltando ao assunto do que eu estava usando crack, e eu tive que contar para minha mãe, foi porque aparentemente alguns vizinhos descobriram, mas e ficavam cochichando, e aparentemente meu irmão também sabia, mas eu não tenho certeza se ele sabia. A questão é que, eu surtei no dia 26 de dezembro de 2023, e aí eu revelei para minha mãe, que eu usava crack, mas eu ia sair, que eu ia fumar maconha. Minha mãe admirou, porque pensava que ela sabia, mas não sabia. Era assim, parece que havia, eu não sei, eu acho, não, tenho certeza, os vizinhos sabiam. Meu irmão, minha família sabia, mas ninguém me contou que sabia. Porque, gente, tudo bem, maconha, entre aspas, que é uma droga mais leve, tudo bem não falar, mas o crack é algo muito, é uma doença muito séria, é muito ruim, é algo assim que transforma a pessoa num escravo. Então a gente precisa discutir as drogas, deixar de ser um tabu, sabe por quê? Porque quando eu fiquei rotulado, eu voltei a fumar crack poucos meses antes do meu pai morrer, em 2022, por causa da dor, mais um gatilho que foi atiçado em mim. O julgamento, a culpa. Então, quando eu digo que a porta de entrada nas drogas não é o cigarro, não é o álcool, nem nada, é a dor. O viciado é uma pessoa dolorida, é uma pessoa doente. A gente precisa encontrar uma solução, gente. Então, a minha mãe. Então, quando eu volto a dizer, a minha porta de entrada foi o Salvador, foi a religião. Salvador era um trabalhador rural que me violentou durante 5 anos. E eu tive que mentir, me induziram a mentir, falar que não aconteceu nada. Eu não vou dizer o nome da pessoa que me induziu a mentir. É das pessoas, né? Mas o argumento que eles usaram era o seguinte: meu pai se meu pai soubesse que aquilo aconteceu, que ele me estuprou, que eu fui violado e pá, ele ia matar o Salvador. E tudo aconteceu porque eu achava que Salvador. Eu tenho TDAH. E eu achava que Salvador era tipo Jesus. Então, não tinha nada de errado com isso. Então, a criança TDAH, gente. Aliás, não a criança TDAH, a pessoa com TDAH, ela tem tendência a uso de drogas. E a droga é algo que, infelizmente, ela existe e tá aí. Cigarro não é bom, álcool não é bom, mas imagine se as pessoas tivessem que matar e morrer por causa de cigarro. Então, o que eu defendo, gente, vamos deixar de ser ruins. Tem tanta gente morrendo e matando por causa dessa. Não tem condições. Então, a questão das drogas tem que ser discutida de forma racional. Então, quando eu digo que a minha porta de entrada nas drogas
foi ao Salvador, eu digo porque eu fiquei muito chateado, assim, quando eu cheguei em Londres e vi um mundo completamente novo, uma realidade completamente distinta daquela que eu havia. Assim, é um outro mundo, quase como a caverna de Platão, assim. Nossa, tudo que eu aprendi na vida era mentira. A questão da religião, de Jesus e pá. Mas não, gente, eu tenho muita fé em Cristo, então, como eu disse, se eu existo é graças à fé dos meus pais. Eles casaram, ficaram casados durante mais de 50 anos. Eles tiveram 8 filhos, eu não tenho nenhum. Meu irmão é heterossexual também não tem nenhum. Mas na pandemia, o meu irmão caçula trouxe ao mundo, assim, ele e a Flávia, eles se conheceram e por milagre veio o Arthur e meu pai pôde curtir. Então, mais uma briga que eu tive com o meu irmão Rogério. Mas por quê? Porque ele, na pandemia, eu terminei meu relacionamento porque eu não estava suportando ver meus pais aglomerados, então eu não queria que eles morressem. E no mesmo período aconteceu a pandemia e então eu tive um namoro assim de 7 anos que de certo modo me salvou. Eu falo que não sei se ele foi namoro, se foi uma terapia, sei que foi algo assim que surgiu quando eu estava no fundo do poço. E eu tive uma experiência de família, porque o gay, ele não é criado para ser família. Assim, geralmente os pais expulsam de casa. Então, quando eu falo que eu tenho orgulho do meu pai e da minha mãe, porque meu pai, com esse relacionamento, eu já tinha quase 40 anos e para levar foi a primeira vez que eu levei um namorado em casa. E tive muito medo, porque eu achava que meu pai podia até bater na gente, pá. Por quê? Porque ele sempre foi muito homofóbico, pá. E ele acolheu a gente, ele aceitou a gente e aceitou também a Lua, que era uma cachorra. Então essa, a cachorra, a Lua, ela surgiu assim, acabou sendo devido a uma doença que ela teve, enfim, ela acabou aproximando muito a gente e teve uma experiência realmente de filha. Então foi o mais próximo da pandemia, de família que eu tive, foi isso. E como na pandemia eu não eu não estava conseguindo, toda vez que eu fazia videochamada via a minha família aglomerada, então eu tomei a decisão de terminar o relacionamento. Já vinha desgastado e tal, aquela vida. Por quê? Porque eu achava que meus pais iam morrer e eu amo meus pais, sempre amei. E eu já tinha percebido, mesmo antes da Lua, desse relacionamento, de assim, de ser pai de cachorra, eu já tinha percebido o quanto que é importante o mundo, o quanto é importante meu pai. Nossa, eu tenho muito orgulho dele. Por mais que ele tenha me batido, por mais que tenha traumas, mas sabe por que eu tenho orgulho dele? Porque ele me colocou no mundo, ele me deu existência. E ele não abandonou minha mãe. Eu não sei se ele foi fiel ou não, era machista e tal. Mas agora, meu pai assim, ele não. Ele nunca me expulsou de casa. Por mais que ele, assim, embora eu tenha negado, todo mundo sabia que era verdade a violência sexual que eu sofri com Salvador. Então essa dor, gente, foi que me levou e aí esse desencanto quando eu vi, foi que me levou a experimentar maconha lá na Inglaterra. Depois eu voltei, fiquei em São Paulo e lá eu tive a experiência de utilizar cocaína. Eu não me orgulho, mas agora eu acho que precisa ser regulamentada. Porque, gente, essa guerra às drogas não dá certo. As pessoas estão matando, morrendo a troco de nada. Ninguém precisa matar e morrer. Então, quando eu aprendi a fumar maconha lá na Inglaterra, é porque a coisa ficava assim em público.
todo mundo fumando, executivos, jovens, enfim. Então eu aprendi, eu falei, não, se tá todo mundo fumando, acontece que a gente acaba sendo garoto de propaganda. E a maconha não deve ser não deve ser não só a maconha, mas o cigarro. Por outro lado, você ficar dentro de um gueto é perigoso. Por quê? Eu sempre fumei a maconha com a janela fechada, com a porta fechada. Então eu não queria que ninguém soubesse. E quando eu caí no crack, depois dessa experiência, eu, eu também fechei o crack, as janelas e tal. Eu achava que ninguém sabia. Mas sabia, infelizmente eles descobriram e começaram a cochichar até o momento que eu surtei. E não sei se eu fui levado para o hospital porque eu tive pensamentos muito ruins, achava que pessoas queriam matar minha família, me matar e tudo. E ainda hoje falam que é. Ai, mas a questão que eu digo é, eu sempre fui rotulado. Eu cresci com rótulos, pelo fato de ser homossexual, pelo fato da violência sexual, da violência que eu sofri, por ser TDAH, então eu sofri muito bullying. Isso eu vou tratar mais abaixo, mas eu tive uma relação problemática com meu pai, pelo fato de meu pai ser o meu oposto. Ele é TDAH, mas é o TDAH positivo, é aquele que faz, está agitado e pá. E eu sou o TDAH talvez negativo, aquele que deixa de que fica muito contemplativo, muito pensamento. E ainda por cima eu sou INFJ. INFJ é um tipo de personalidade, diz-se que é das personalidades mais raras, só 2% da população é INFJ. Então eu tenho um carinho muito grande pela humanidade, eu quero aprofundar, mas ao mesmo tempo eu sou quase um autista. Se as pessoas não conseguem, se as pessoas não conseguem se conectar comigo, se aprofundar, se fica só na superfície, eu não consigo ter laços, assim. Não é que eu não goste da pessoa, mas eu fico sem assunto. Mas isso não é do meu comportamento. Então eu sou antissocial, vamos dizer. E talvez eu tenha um autismo e tudo, TDAH, e mais os sofrimentos pelos quais eu passei na vida. Então, quando eu digo que a porta, eu estou dizendo essa questão, eu estou assumindo essa questão do crack, é porque eu tenho que ser. Eu, eu realmente eu concordo com os ministros do STF, quando dizem que os que são contrários ao STF liberar as drogas, porque tem que ser legislado. Mas o legislador, deputados e senadores, tem que legislar, gente. Sabe por quê? Porque quando eu fiquei no meu quarto preso, usando tudo que era droga, que era crack. E aí eu deixei de fumar só a maconha, né? Mas não porque é por causa da dor. Então tem que encarar o viciado como um doente. Mas às vezes um remédio pode substituir o outro. Então quando eu surtei, a primeira coisa foi contar para minha mãe, porque eu estava achando que ela estava sabendo e tudo, porque dizem que é voz paranoide. Assim, ninguém assumiu até hoje para mim que realmente as pessoas estavam falando, dizendo que estava com cheiro de crack, pá. Ninguém. Mas eu ouvia, mas as pessoas, quando me encontravam na rua, sorriam, conversavam comigo na boa e tal. Ninguém nunca me contou. Então eu pensei, não tá falando, é ilusão da minha cabeça. E quando eu fui para o hospital e recebi o diagnóstico de pensamento paranoide, eu novamente eu pensei, não, eles não estão falando. Por quê? Porque eu voltei para casa e aí mas era muito real, então eu continuei fumando e gente, não é pensamento paranoide, as pessoas estão reclamando e com razão. É um cheiro ruim, é uma coisa problemática. O crack realmente, ele é o fim de carreira. Então eu fico muito triste, porque as pessoas que viram, será que eles comentaram com a minha família? Tudo bem não ter comentado com minha mãe, ela está com 83 anos. Agora, será que eles comentaram com meus irmãos? Então eu fico muito triste, porque eu lembro do São Tomás de Aquino que diz, ele, um fato real, né, que ele estava meditando sobre a Bíblia, e ele disse, e ele foi chamado pelos outros monges falando que
venha Tomás, há porcos voando lá fora. Então ele foi e não viu nenhum porco. E aí todos começaram a rir e ele falou, eu prefiro acreditar que porcos podem voar do que meus irmãos podem mentir para mim. Agora, eles sabiam, eu perdoo, eu busco entender, eu perdoo porque minha mãe tem 83 anos, meu pai 89, quando morreu eu tinha 93, eu perdoo. A minha família, ela é como muitas outras famílias, como grande parte das famílias brasileiras, representa assim a transição do Brasil rural para o Brasil urbano. Então a gente veio da roça e teve que se adaptar e teve, como eu disse, muitos rótulos e muitas. Então a gente cresce com muitas questões assim internas de. Foi muito difícil, mas assim, a gente cresceu nos anos 70, 80, não tinha Bolsa Família, não tinha auxílio, mas a gente nunca passou fome. A mesa era sempre farta, sempre tinha comida, sempre que a gente, meu pai engordava pouco, tinha cabrita, então a gente levava para as cabritas para pastar e aqui era a cidade, então, mas e a gente era gozado, assim, as pessoas zoavam da gente, assim, os outros meninos mais ricos, tinha pais que trabalhavam na CECITA, e meu pai trabalhava consertando rede de esgoto. E zoava, falando que a gente era miserável, aquela coisa toda. E hoje, e aquilo ali afetava, mas hoje esse rótulo, gente, eu tenho tanto orgulho, meu pai, a profissão assim, de mexer com rede de esgoto, tem coisa mais importante que rede de esgoto, porque quando estoura, a quantidade de. Ninguém percebe, ninguém consegue deixar de perceber o mau cheiro, sem contar as doenças. Então, meu pai é praticamente um médico, ele fez uma coisa assim que deveria ser mais valorizado, mas não é, ou a pessoa que trabalha com a rede de esgoto. Mas eu tenho orgulho, porque a partir do momento que fez a rede de esgoto, aqui em Timóteo, aqueles casos assim, tinha muitas crianças aqui com barriga cheia de lombriga, aquela coisa toda, acabou. Então, o saneamento básico aqui em Timóteo, de certo modo, foi iniciado pelo meu pai. E é um cargo que não é valorizado, ninguém percebe o esgoto, mas, mas é algo importantíssimo para a cidade. Mas serviu de estigmatização para minha família. Então a minha família não sabe conversar. Meu pai tinha uma depressão muito forte, a mesma que eu vivo. Uma depressão muito forte. E ele foi alcoólatra durante muito tempo. Mas ainda assim minha mãe ficou do lado dele. E mesmo sendo alcoólatra, e ele batia muito na gente, enfim, ele trabalhava muito, muito, muito. E levava a gente para trabalhar. Então Mas a gente aqui na casa que nós moramos, aqui em Timóteo, são 2 lotes. Esse lote foi comprado, então a casa, quando foi comprada, não tinha barranco, mas ela foi comprada por uma certa pessoa que. Uma certa pessoa que fez um barranco muito grande e queria de todos os modos nos expulsar daqui. E essa pessoa era muito influente na prefeitura, e no início dos anos 80 eu era novinho, mas a fortaleza da minha mãe, ela que ia na prefeitura e peitava, não, você vai fazer um muro de arrimo, nós não aceitamos vender por migalhas, nós não aceitamos sair de lá. Mas aí eles foram teimando com a gente, então a gente teve que dormir durante 5 anos, na época das chuvas. No primeiro momento a gente dormia na escola José Moreira Bove, e depois num galinheiro que ficava na frente da rua. Por quê? Porque tinha a questão do barranco que caía. O barranco caindo, caindo, caindo. Mais um trauma. Então, mais uma dor. Então, gente, quando eu digo que a porta de entrada das drogas não é
não é o cigarro, não é a maconha, não é o álcool. São as dores, são os traumas, e isso precisa ser trabalhado, porque é um caso de saúde pública. Essa guerra às drogas, da forma como ela está sendo construída, ela não dá certo. A gente não deve colocar as drogas, eu não faço apologia. Eu não faço apologia de maconha, mas eu preciso usá-la. Por quê? Não porque eu sou viciado, mas é porque, de certo modo, ela me ajuda com o meu TDAH, com a minha inibição, e principalmente nesse momento que eu estou lutando para sair do crack, ela também é minha ajuda, é minha terapia. Então, eu não conheço nenhum traficante, nem quero conhecer. As pessoas que eu conheço são... A única diferença é o seguinte, geralmente elas são pessoas pretas, de chinelo, enfim, são pessoas pobres. E a única diferença delas em mim é que eu não fui rotulado, eu não fui preso pelo fato de eu ser branco, então quando adolescente e tal. Então de certo modo, eu consegui trabalhar e eu não tenho dinheiro. Eu não tenho, eu sou advogado, sou jornalista, eu não tenho dinheiro. Mas isso não é motivo de orgulho para mim, mas também não é motivo de vergonha. Eu não sou uma pessoa ambiciosa, mas eu acho que a gente tem que dialogar. A gente tem que dialogar porque eu acredito que Jesus foi crucificado por falta de diálogo. Foi por falta de diálogo. Se a gente entendesse a dor que é ser crucificado, que é ser rotulado, a dor das pessoas que vivem na periferia, porque a droga, gente, a droga é liberada, infelizmente é liberada, só é um fingimento. A questão é que a droga só é liberada, só é proibida no papel, porque na periferia impera. Então vai sempre perpetuar isso e acaba gerando violência, mais violência. Então o que eu defendo é, principalmente nessa semana que está se buscando, que foi novamente retomado o julgamento, não da descriminalização da maconha, mas do porte, vamos parar com os tabus em torno das drogas, por favor. Ninguém discutiu comigo, gente. Não é possível que desde 2006 praticamente que eu fumo droga, que eu fumo maconha aqui em Tijuana, ninguém nunca falou um A comigo. E agora virou um inferno na minha vida, porque as pessoas, tudo quanto é cheiro estranho, é meu. Por quê? Porque eu surtei no dia 26. Por quê? Porque eu tive que falar para minha mãe e eu falei, gente, eu não sou traficante, eu nunca fui, eu não conheço traficante, eu não tenho envolvimento nenhum com o tráfico. Não tenho. Gente, eu sou ser humano e como outros seres humanos, eu entendo o seguinte, a gente tem que parar de rotular. A gente, tipo assim, eu não tenho orgulho de ter usado crack. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que foi uma experiência necessária para eu aprender por que existe a Cracolândia, por que existe tanta gente matando e morrendo, assim, tanto roubo de celular, o noiado, porque o crack é muito terrível, é a pior das drogas. Então, se alguém percebe o crack, gente, realmente tem que botar a boca no mundo e tal, mas não no sentido assim de estigmatizar, principalmente se for uma pessoa acessível igual eu, moro aqui há mais de 40 anos, meu endereço, conheço todo mundo. E o que eu mais ouço são pessoas dizendo que eu sou traficante, sou vagabundo, que eu não trabalho. Não é possível isso, gente, isso é muita maldade, isso é muita maldade, porque eu não conheço, o que eu defendo é, vamos regulamentar, vamos regulamentar, não deixar o crack, não deixar as drogas na periferia, mas dar opção para o usuário, para a pessoa, comprar legalmente. Dessa forma, o usuário ele vai ter que pagar imposto. Então, quando acontecer de ter uma doença, ou então se ele exagerar na dose,
Assim, porque o que mais acontece em relação às drogas é isso. É a pessoa perder a mão. É a pessoa acontecer igual aconteceu comigo. Eu quase morri em dezembro. Aconteceu algo em novembro e dezembro. Por quê? Porque fez um ano que meu pai morreu. E ninguém na minha família conversou comigo sobre a questão de que, de que eu não fui responsável pela morte dele, eu não queria a morte dele, embora eu pedisse para não levar para o hospital, mas eu não impedi que levasse ele para o hospital depois da internação lá no Massacuí, que ficou 19 dias, chegou a fazer até ressonância. Eu argumentava que em casa ele viveria melhor e no hospital ele correria risco de infecção hospitalar, mas eu era completamente ignorado. E acabou o que aconteceu. Mas eu não julgo isso, eu não acho que. Eu não digo que foi meus irmãos responsáveis, de certo modo, assim, Deus escreve, eu acho que foi algo bom com meu pai, assim, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Então meu pai, como ele sempre foi uma pessoa muito ativa, ele acabou acabando aquele sofrimento. Ele pegou uma infecção na segunda vez que ele ficou no hospital e aí na terceira vez já não voltou e enfim. Então ele sofreu por aproximadamente 3 meses, mas antes ele teve essa questão do Arthur. O Arthur é o netinho que ele teve. Então é algo que eu me orgulho muito, porque, como eu disse, o Rogério, que é o meu segundo irmão, não é que eu não goste dele, mas a gente tem algo a resolver. Eu acho que é até de reencarnação. Acho principalmente que é de reencarnações passadas, eu não entendo. Porque, aliás, eu entendo agora que ele é homofóbico, ele foi homofóbico. Algo que meu pai não foi, porque ele me aceitou. Quando ele tinha Alzheimer, assim, quando eu vim, ele não tinha um Alzheimer ainda. Tinha, talvez, no início, mas ainda ele é plenamente consciente. Então ele me aceitou pela primeira vez como namorado e como uma cachorra, que era tratada como filha. Enfim, então meu pai, eu percebi que meu pai não é homofóbico e também meu pai não é preconceituoso, não é racista, sabe por quê? Porque nos anos 70, quando ainda existia muito preconceito contra negros, ele permitiu que a primogênita, se casasse com um homem negro, o Ataíde. E com ela, e com ele, foi um casamento turbulento. Nasceram o Atamiro, o meu sobrinho mais velho, um serralheiro de sucesso, a Niviane, e eles tiveram filhos, e são pessoas maravilhosas. E a Nívia é maravilhosa, enfim. E, e é isso, a questão é, meu pai e minha mãe nos deram a existência e nos deram um lugar para morar. Mas meu pai tinha uma depressão muito forte, assim como eu, e assim como eu era TDAH. E meu pai, quando a gente era, eu e meus irmãos nos tornamos adolescentes, ele parou de fumar. E reduziu muito a bebida para nos dar exemplo. Mas infelizmente, não sei por que aconteceu. Eu me tornei viciado em cigarro. Fumei durante muito tempo. Hoje eu não fumo mais, eu não suporto o gosto de cigarro. Não suporto. Nem suporto bebida, não gosto de bebida. Eu é beber e passar muito mal. Então realmente a minha droga é a maconha, é o que me acalma, é o que me deixa mais sereno, mais desperto meu pensamento. E o crack entrou na minha vida, eu vou detalhar depois, em 2007, quando eu retornei a São Paulo, mais uma briga com o Rogério. Ia morrer, eu achava que era a droga da morte. E então nesse momento aí que eu experimentei o crack pela primeira vez, eu achava que eu ia morrer, pá. Mas não morri, tô aí até hoje. E mas agora ela mata, do jeito que eu fiquei, ela mata. Porque eu fiquei no meu quarto fechado, 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 fechado. Completamente fechado. E isso é muito triste. Isso porque para ninguém da família saber, e as pessoas sabiam, pelo menos os vizinhos sabiam, porque eu ouvia vozes.
e vozes até ameaçadoras, falando que eu era traficante, ia me matar, enfim, coisas horríveis. E eu pensava, não, isso aí deve ser mentira, não é possível, isso deve ser alucinação. E não era. Por que que não era? Porque realmente a bosta do crack, ele incomoda, ele é algo problemático. Mas ele existe. E tem pessoas que ele vicia muito rápido. Então quando eu falo que tem que ser, quando eu falo que a maconha é minha droga, mas eu falo também que o crack, ele precisa ser liberado, porque eu conheço uma pessoa que ele diz pra mim que ele gosta mais de crack que de buceta, que ele não gosta de crack, ele ama, que jamais vai parar de fumar. Eu fiquei assustado, falei assim, gente, não é possível, não é possível, a pessoa, mas é possível, tipo assim, chega um momento que a pessoa não, se é a escolha da pessoa, então é preferível que a pessoa fique fumando a droga e talvez e preste um serviço voluntário, ou preste algum serviço, ou pagando, ou mesmo, assim, se ela tiver condições, do que roubando, matando, enchendo as colândias aí de excluídos. Então não dá, gente. Então a gente tem que tratar, a gente tem que regulamentar as coisas. E aí eu combinei isso com a minha mãe. Eu combinei, mãe, quando aconteceu a situação, eu combinei, mãe, olha, eu uso crack. E ela assustou, porque ela não sabia. Ninguém comentou com ela. Mas eu não acreditei que ela não acreditou. Mas eu combinei com ela, olha, mas eu vou parar e eu vou voltar a usar só maconha, mas agora eu quero que você saiba. Eu não vou fumar no meu quarto, eu vou fumar na área externa, na lavanderia, que é a área externa. E eu achava que não incomodava ninguém, mas incomoda, incomoda. Parece que pelo fato das pessoas terem ficado sabendo que eu fumava, que eu fumei o crack, porque eu acabei falando que eu não era traficante, que eu não era isso, papapá. Aí agora, tudo que é cheiro ruim é eu, é eu. Falam que sou eu. Isso me afeta muito, isso é muito triste. Mas ao mesmo tempo que me afeta, me dá, me dá munição para eu falar sobre uma questão que eu defendo muito, que é a regulamentação das drogas. Por quê? Porque a gente não deve ser garoto propaganda. A gente não deve fazer propaganda de droga, porque droga é uma droga. Mas agora a gente tem que, se os meus vizinhos, se os meus familiares sabiam que eu estava fumando crack, antes de me rotular como traficante, como bandido, como um pária, como me rotular que eu só ficava fumando crack, sabe o que eles deveriam fazer? Eles deveriam chegar e me dar um toque, olha, isso aí não tá certo, isso aí tá te matando. E eu quase morri em dezembro. Por isso que eu tive esse surto psicótico. E eu continuava acreditando, até o dia que eu consegui ter a certeza de que eu estava sendo stalkeado pelos meus vizinhos. E justamente um vizinho que eu cheguei até a contratar para trabalhar aqui em casa, uma pessoa que eu tinha muito, tenho, né, de certo modo ainda, não sou inimigo dele, mas eu tinha um certo respeito por ele, uma certa consideração, e ele não me falou nada, não me falou nada de que, olha, as pessoas estão comentando, para com isso está te matando, e pá. Mas ele nunca falou da maconha, mas e nem do crack, nada. Mas agora, aparentemente eles estão falando essas coisas, e isso tá, tipo assim, me apavorando, porque eu não sei o que agora começa a ter pensamentos paranoicos, inclusive de que pessoas estão querendo me matar. E isso é terrível. Por quê? Por que isso é terrível? Porque eu não quero, o que eu acho que quando eu falo que as drogas precisam ser, acabar com esse tabu em torno delas, é porque ninguém precisa, como dizia John Lennon na música Imagine, nada por que matar nem morrer. E porque eu acredito em Jesus, no sofrimento dele, é que eu digo isso, eu acredito muito que Jesus, o que a sociedade faz ao excluir a pessoa drogada,
É exatamente o que fizeram com Jesus. Excluíram, crucificaram o Filho de Deus. Por quê? Por causa de falta de entendimento, falta de diálogo. Assim, o senso comum pensa que que o traficante de droga é essa pessoa aqui com o chinelo de dedo e essa pessoa que tem que ser presa. Não, gente. A gente não sabe. Eu não sei, nem quero saber por quê. Porque se eu ficar inimigo do tráfico, eu vou morrer. Não. Então eu só conheço. Chego lá, compro minha droga, vou embora e pá. E uso na escondida. Usei na escondida sempre. Mas esse fato de usar escondido crack, que eu achava que ninguém sabia, quase me matou. Porque eu fiquei usando dia após dia. A depressão profunda. E aí? Então é uma situação assim que a gente tem que conversar. Eu não tenho vergonha de ter usado essas substâncias. Eu comentei com a minha mãe e minha mãe sabe que eu fumo a maconha. E eu expliquei para ela. Ela prefere que eu não fume a maconha, mas eu falei, mãe, olha, nesse momento a maconha é o meu remédio. É o meio que eu tenho para conseguir parar de fumar o crack, conseguir voltar a ser uma pessoa produtiva. E eu tô conseguindo, graças a Deus. Eu só tô fumando à noite, estava fumando na área externa até anteontem, quando eu fiquei sabendo que uma pessoa, confirmando que uma pessoa estava sendo incomodada, então aí eu comecei a fumar no meu quarto a maconha. E eu não sei se ela estava incomodada ainda, enfim. Mas a questão é que eu não gosto de incomodar ninguém, mas me incomoda. Então são questões assim que. Mas a minha mãe, ela aceitou, por quê? Porque ela sabe que eu não sou uma pessoa ruim. E geralmente as pessoas que usam droga, 99,9%, inclusive daquelas que estão encarceradas, estão lá sendo rotuladas, elas são pessoas cheias de traumas, são doentes que precisam ser tratadas. Isso é uma questão de saúde pública, isso é questão de família, é questão de religiosidade, você entender que Jesus foi torturado. O nosso pecado, o pecado original, é a gente não entender a dor do próximo. Eu acreditei que o Salvador era Jesus. Durante muito tempo eu me revoltei com a religião, achava que quando o mundo caiu. Mas depois eu entendi, quando eu entendi os porquê da existência, por que eu estou, por que eu existo. Simplesmente eu existo, sabe por que eu existo? Porque meus pais eram religiosos, então eles me tiveram. E se eles tivessem a cabeça que as pessoas têm hoje, que tem menos filhos, assim que. E eu não estou criticando isso não. Eu acho importante ter pouco filho, enfim. Mas no passado, dentro do projeto de Estado, né, de ter uma população gigante, éramos 70 milhões de ações nos anos 70 e em 2020 parece que são 200 e poucos milhões, então a população aumentou muito aqui no Brasil. Mas só que hoje ninguém está tendo filho, seja gay, seja casais gays, aliás, casais gays estão casando, estão adotando os casais héteros e os filhos dos casais héteros rejeitados, enfim. A sociedade vai se ajeitando, a gente vai fazendo bem. E eu, se Deus abençoando, eu vou me livrar do crack. E a maconha para mim é um remédio. Mas só que ela não deve, eu não estou fazendo apologia a nada, porque ela me prejudica também, ela causa prejuízos. Então eu digo que as drogas devem ser regulamentadas, que ela deve sair da periferia, deve ser igual existe em outros países, regulamentada, em lugar que a pessoa possa usar de forma responsável, pagando impostos, e não na periferia onde as pessoas ficam matando e morrendo a troco de nada, a troco de coisa que não precisa. É isso que eu penso da vida. Então eu não sou uma pessoa má, eu não sou traficante, não conheço, eu não quero conhecer os donos, não. Então não precisa, gente. E principalmente a partir do momento que a droga ela for regulamentada, o Estado vai ter meios de controlar os abusos, porque seria quase como um remédio tarja preta. Se você vai ter a droga e também vai ter critérios menores de idade, de modo algum, enfim. O
que eu penso é um mundo ideal. É claro que não vai ser assim, mas se um usuário fornecesse drogas e tal, a única forma da gente acabar com a maldade, com a violência do tráfico, essa guerra absurda às drogas, é parando com as nossas omissões, com as nossas omissões, as nossas contradições, nossa maldade, a nossa falta de zelo, o zelo que a gente não tem com os nossos filhos, porque os meus vizinhos aqui estão achando que eu deveria ser expulso. Toda a fumaça que aparece, todo cheiro diferente, é meu, eles ficam falando que é meu e tal. Isso está me surtando, eu não sei mais o que é pensamento verdadeiro, o que não é. Eu não tenho coragem de falar com ninguém, porque eu não sei quem está falando e não quero criar um clima e pá, mas é algo que, então eu estou sendo stalkeado, está dificultando o meu tratamento, mas agora, e eu acho que eles deveriam entender que a minha mãe, mas a minha mãe não está errada no momento que ela permitiu que eu fumasse a maconha, sabe por quê? É uma tentativa de parar com o crack. Eu tô conseguindo. E eu tô fumando em casa, como sempre fumei. Longe da criminalidade, longe da polícia, de ser fichado. Estou no meu domicílio, onde eu posso ter a minha liberdade, é uma garantida pela Constituição, a privacidade. E eu não faço propaganda, mas eu entendo que as outras mães, aquelas que acham que minha mãe deve expulsar, elas vão me rotular, elas querem me transformar num zumbi, numa pessoa que vai ser excluída da sociedade, um marginal. Essas pessoas que ficam aí roubando, que ficam matando, por quê? Porque elas, depois que elas são presas por causa de... São presas crianças ainda, ou então na adolescência ou na juventude, por causa de um baseado, sempre na periferia, gente. Então, eu não sou traficante, eu não tenho contato com ninguém. Mas agora eu acho que a gente tem que evoluir como ser humano. Se a gente não evoluir, eu não conheço nenhum. Assim, não conheço nenhum traficante, não conheço. Eu sei que as pessoas que usam alimentam o próprio tráfico. Mas agora eu entendo que a gente tem que ter responsabilidade. O Estado precisa ter meios de controlar essa epidemia, porque a epidemia das drogas, ela está matando, está acabando com as famílias, e justamente por falta de entendimento. Nem todo mundo, olha só, se as pessoas precisassem matar e morrer para fumar um cigarro, e a taxa de cigarro, de fumo hoje está diminuindo, ou então matar e morrer para fumar, para beber. Nem todo mundo que bebe uísque, cerveja, se torna alcoólatra. Nem todo mundo que, que é, que fuma cigarro, ela fica para sempre. Nem toda pessoa que cheira cocaína é para sempre. Isso aqui não é propaganda. Mas enfim, há, há pessoas que são propensas ao vício, outras não. E também tem a questão do rótulo. A partir do momento que você rotula uma pessoa que ela é só isso, ela vai ficar só na merda, na merda. E é o que está acontecendo aqui na minha realidade, infelizmente, assim. Eu tô compartilhando esse vídeo porque tá difícil, difícil depois que eu assumi essa situação, assim, na esfera local com a minha mãe. Isso acabou caindo os vizinhos e um foi falando para outro, para outro, para outro. E tá uma situação tão chata, porque eu não... Acho que as mães têm que ter mais responsabilidade, a gente tem que parar de ser mal. A gente tem que tirar o tráfico da periferia. A gente tem que parar de matar e morrer por causa de bobeira. A gente tem que parar de crucificar as pessoas, matar. A gente não sabe quem são os traficantes de droga. Essas pessoas com chinelo de dedo que estão aí vendendo só para manter o próprio vício. Olha, a cocaína nem nasce, a planta da cocaína sequer nasce no Brasil. Maconha, muito menos, eles não plantam. As plantações são, pelo que a gente vê na televisão, não sei, não conheço nada. Felizmente a gente não tem no Brasil essas drogas mais pesadas, mas está chegando drogas pesadas. Então quando eu digo que a gente tem que regulamentar, eu digo o seguinte, que a gente tem que impedir a chegada de drogas tipo fentanil, a heroína, drogas que quando você regulamentar, você vai tratar o usuário do mesmo modo que o traficante. Por quê? Porque você vai ter meios legais de você consumir a sua droga. Mas agora,
tem que ter um rol de drogas que pode ser liberado e outras que não. Então eu digo isso, não porque eu estou fazendo apologia, mas porque a gente tem que começar a ser mais racional. Vamos parar de fazer o mal. Vamos entender que hoje a nossa população aumentou. Vamos conciliar a religião com a ciência. Você está vivo, eu estou vivo. Sabe por quê? Porque nossos pais tiveram muitos filhos e eles foram cuidadosos com a gente, vacinaram a gente, deram antibióticos, teve o SUS. No passado não tinha SUS, então não tinha antibióticos, não tinha drogas que salvavam vidas. Drogas, inclusive, por exemplo, o fentanil, que é uma droga que virou epidemia nos Estados Unidos, ela também é um anestésico e permite, não sei se é sedação ou permite cirurgia, mas que se tornou, então a diferença da droga está no excesso, é o que o Paracelso dizia, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Então, quando eu digo que tem que regulamentar, eu não digo que deve liberar geral não, porque eu aprendi a fumar maconha em Londres. Por quê? Porque eu entendi que aquilo ali, eu fui garoto propaganda, aliás, eu vi as pessoas fumando, então eu achava assim, não, eu vou fumar também. Não foi algo exatamente como eu digo que eu me arrependo. Por quê? Porque eu tenho um TDAH e ela tem um efeito positivo em mim, na minha criatividade. E quando eu digo que a porta do vício não foi nem um cigarro nem nada, porque não são as minhas dores, e todo mundo que é viciado, 99,9%, são pessoas com traumas que precisam ser solucionados, as pessoas têm que dialogar. Então meus vizinhos, em vez deles, as pessoas que estão falando de mim, em vez de me rotular, de falar que eu ouço mil vozes, mas ninguém chega para mim para me perguntar por que você faz isso, vamos parar com isso, vamos, enfim, no mínimo dá um toque. Será que eles não falaram com ninguém da minha família? Então eu fico, então, provavelmente falaram, mas a minha família, como eu disse, o meu irmão, ele... eu sou vítima de homofobia do meu irmão por causa de Salvador. Eu fui o primeiro filho homem e meu pai ficou muito decepcionado com o Salvador, embora eu tenha negado. Eu neguei porque fui convencido convencido não, eu aceitei de imediato aquela ideia, não, aquele fato, né, que se eu falasse a verdade que aconteceu, meu pai ia matar. E talvez ele fosse preso e minha mãe tivesse que criar os 8 filhos sozinha. Então meu pai não merecia isso. Não merecia. Então, mas só que o que mais doeu foram os rótulos. Porque mesmo negando, todo mundo sabia o que tinha acontecido. Então, é uma coisa que doeu. E agora esses gatilhos das pessoas me rotulando o tempo inteiro de até traficante, gente. Parece que a gente tá falando assim coisas horríveis, horríveis, horríveis. E só que ninguém assume, ninguém fala, tá? Porque quando eu encontro na rua, se não riem pra mim, talvez não falam nada, mas tipo assim, são pessoas que eu tenho convivência e tudo, e ninguém dá a mínima, que triste. Ai, é triste, é triste, é triste. Mas enfim, vamos aprender que a gente tem que entender o próximo, amar o próximo, entender as drogas não como um problema de polícia, mas um problema de saúde pública. Parar de achar que as pessoas são anjos. Não, nós não somos anjos, a gente veio ao mundo. Então a nossa existência, ela é para isso, é para a gente aprender a dor do outro. Então por isso que eu tenho tanto orgulho da minha mãe, Zélia, e ela é muito zelosa. Ela falava que nunca soube que eu fumava maconha, mas eu acho que provavelmente ela sabia, mas ela não tinha, como que ela ia solucionar? Ela não tinha solução, então é igual na oração de São Francisco, dai-me serenidade para aceitar aquilo que não dá e mudar aquilo que eu posso. Então ela foi aceitando, e quando eu digo
porque minha mãe era muito zelosa, eu digo até no aspecto da casa que nós tivemos aqui. Então, o meu pai, apesar da depressão que ele teve, eu e ela, a gente, quando criança, a gente teve um papel muito importante para não entregar de graça a casa que o político lá queria nos tomar de todo jeito, esbarrancando ela. Então isso me fez entender não, minha mãe é muito forte. Minha mãe sempre foi muito forte, muito inteligente. Ela foi tipo Mahatma Gandhi, ela venceu por insistência, até que a pessoa, ela chegou lá, faliu e teve que vender, e aí o novo comprador fez o muro, aí acabou o nosso sofrimento depois de 6 anos. Mas são traumas, eu vivi, mas hoje eu entendi o propósito da existência. Então eu acho que quem é pai, quem é mãe, tem que ter mais sabedoria, entender o porquê da vida e parar de ficar julgando, parar de ficar rotulando as pessoas. Então, se vocês viram que eu estava numa pior, chegassem para mim e perguntassem, me dessem uma ajuda, me dessem uma mão, e não ficar nessa situação de me julgar, me falar que eu sou eu fico o dia inteiro só nisso. Não, eu não tô mais. Pelo menos não, e eu fiquei nisso só 1 ano. Graças a Deus eu parei. Eu parei porque eu falei para minha mãe e combinei com ela. Então eu estou batalhando para conseguir, mas fica tão difícil ouvindo essas vozes acusadoras. É isso aí. Não há salvadores da pátria. Eu não tenho ódio do Salvador. Eu não tenho ódio da minha vida. Não vou dizer que eu tenho orgulho dela, mas eu acho que eu tenho alguma coisa a ensinar e a aprender, sempre. Então que fique aí registrado para toda a posteridade. Vamos ser bons, vamos entender as drogas, vamos deixar de ser um tabu e vamos regulamentar. Como eu entendo que o STF não deve regulamentar, criar leis, como os próprios ministros estão tomando cuidado, mas agora os deputados, senadores precisam parar com essa maldade de encarceramento e de rotulação. A droga tem que ser um problema de saúde público. Parar de matar e morrer, porque ela só é proibida para inglês ver, só no papel, mas toda a periferia de cidade tem. E é aí que nasce o problema da violência. Ninguém percebe isso e não precisa, gente, não precisa, ninguém precisa matar e morrer. Ninguém. O que eu entendo é isso. Eu não faço apologia, mas agora vamos entender o mundo que tem pessoas propensas a tudo que é tipo de vício, infelizmente. Mas isso não faz de você uma pessoa, não pode fazer de você um pária. Você não pode ser rotulado como só isso, você não é só isso. Como diz aquela música da Gal Costa, maravilhosa, com a Marília Mendonça, do As Saudosas. Você não é só isso que aparenta ser. Não, gente. A pessoa pode beber, a pessoa pode fumar seu baseado, pode fazer o que for, mas necessariamente ela não é ela não vai se tornar um parasita, um zumbi. E se o Estado, e quando for regulamentado, o Estado vai ter como controlar. Por quê? Porque aí vai tratar tanto usuários quanto traficante da mesma forma. Olha, saiu do meio legal, você vai, ou então comercializou substâncias e não estão no rol, você está fora, você está preso. Então é o que eu penso. Então eu não sou uma pessoa que faça apologia às drogas, mas eu acho que as drogas devem deixar de ser um tabu
E eu falo isso hoje porque eu tive coragem de assumir para minha mãe. Eu fui obrigado a assumir. Eu tive que sair do armário. E obrigado, mãe, obrigado, pai, por ter meu espaço, por terem me dado esse espaço aqui. Eu sei que esse espaço aqui, ele não me permite tudo, eu tenho que respeitar a vizinhança, mas se eu estou causando problema, então primeiro eles têm que me comunicar. Então eu estou pronto para tentar resolver o problema. Eu não abro mão de fumar meu baseado, minha maconha. Por quê? Porque nesse momento ela é meu remédio. E isso minha mãe sabe. Eu posso até fumar num lugar fechado para evitar perturbar e tudo, como já fiz hoje. Mas agora, traficante eu não sou, bandido eu não sou. Eu quero que a gente pare de ser ruins, que a gente pare de matar e morrer à toa, que a gente seja bons, entendeu? Hoje tem muita gente no mundo porque a ciência se uniu à religião. Então as pessoas, os nossos pais, eles nos deram vacina quando a gente era criança, nos deram antibióticos, coisas que foram descobertas e recentemente pela ciência, né? E a gente diminuiu a mortalidade infantil, então a gente está aí, está vivendo, somos sobreviventes, está todo mundo no mesmo barco, e só depende da gente parar de matar e morrer, só isso, só isso. É isso que eu quero, um mundo em que as pessoas se entendam, e a gente se entende localmente. Eu entendo que minha família, talvez nem todos tenham falado comigo e tal, pela forma como a gente foi criado, pelos rótulos. A gente foi muito rotulado. Eu fui muito rotulado, eu ainda tenho muita vergonha, muito rótulos, muita coisa. Mas enfim, tô aqui. Então, gente, é isso. Obrigado. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Não me rotule.